Boa noite! Oi, tudo bom, Gabs? Boa Tudo, noite. tudo bem e você? Tudo ótimo. Você me escuta bem? Sim, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Também. Ah, que alegria estar aqui com você. Gratidão de coração pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente, batendo esse papo. A honra é minha, Gabs. Fiquei muito feliz com o convite. Um tema que me transborda, assim, me atravessa já há alguns anos. Então, espero aí que as nossas partilhas, esse papo gostoso, inclua, né, essas pessoas que estão aí disponíveis para estar aqui com a gente agora e que também vão também escutar, né, ou ver esse encontro depois. Então, é isso, que a gente possa trocar ideias, aprender e contribuir. Com certeza. E isso que é bacana, né, Giza? A gente poder compartilhar coisas que a gente acaba vivendo, coisas que a gente acaba acreditando, né, levando para pessoas que também estão nesse caminho. Então, acompanhe seu trabalho aí desde o Fórum da Nova Consciência, lá do Guba, pessoal do Retiro Ecoa, e muito bacana a gente fazer essa conexão, né? A gente poder aqui compartilhar e conversar e tudo mais. Ô Giza, uma das primeiras perguntas que eu faço para os convidados aqui, né, é perguntar quem é você, conta um pouquinho pra gente quem é você, e sua grande causa. Uau, eu devia ter assistido alguma live do comecinho, né? Para saber que você vai contar isso. Bom, eu sou a Giza, uma apaixonada por gente. Gosto de dizer que também uma curiosa pelos mistérios da mente. Isso fez com que eu navegasse aí pelas áreas de RH, comunicação, criatividade, empreendedorismo, entre outras. E hoje a minha missão, Gabs, é contribuir, ajudar com tudo que eu sei, tudo que eu sou, a outras pessoas se conectarem com a sua expressão para o mundo e levarem, né, a sua expressão de alma. E acho que eu acredito que empreender é se conectar primeiro consigo mesmo, depois com os outros, com o mundo, com propósitos, sonhos com sonhos, e é uma eterna rede, né, que se forma através do empreender. Então, que honra estar aqui no Empresas com Alma, né? Em 2019 a gente se conheceu lá em novembro e acho incrível isso, tem tudo a ver com empreender, né? Como algumas pessoas ficam orbitando assim o nosso universo e a gente começa a ter vários pontos de contato, né? E eu falo que quando a gente empreende, quando eu comecei a levar um pouco da minha história através de workshops de empreendedorismo, ainda na minha antiga empresa, eu falava eu falava do empreendedorismo afetivo, que não tinha a ver com carinho, delicadeza, tinha a ver com a forma como a gente afeta o outro, como a gente afeta o mundo, né? Os pontos de contato que a gente tem com o mundo e que a gente afeta a nossa comunidade local, a gente afeta a vida de outras famílias. Então, eu acredito que essa conexão aqui que está se formando nessa live, nesse papo tão espontâneo, também tem a ver com isso, com a gente estar disponível para as conexões que o próprio universo traz, né? Sim, com certeza. Ô Giza, e é bacana, né, nos últimos anos, né, essa palavra de empreendedorismo, né, tem tido, digamos assim, um alcance para mais pessoas, né, chegado com um novo significado, uma visão de empreender e ter seu próprio negócio. Do ano passado para cá, né, nesse contexto, quantas pessoas, quantas empresas nasceram. Mas é muito bacana a gente levar um novo olhar, né, do empreendedorismo. Um empreendedorismo mais consciente, né, mais humanizado, mais afetivo, igual você falou, mais espiritualizado. Então é bacana a gente trazer esse novo olhar diante do empreendedorismo, não somente, né, aquela visão tradicional que a gente ouve, né, nas redes, ouve no mercado, em cursos de palestrantes e tudo mais, mas o quanto a gente se abre, né, Giza, para ter uma nova visão sobre essa palavra, esse significado, essa definição. E isso envolve a nossa relação com o trabalho, né? A nossa relação com a nossa forma de servir aí. Como que você vê essa palavra? Como que você vê essa tendência aí nos últimos anos? O que que você conta pra gente? Bom, começo falando que empreender tem a ver com a gente honrar a nossa história, Gabs.
Só que, para a gente chegar nesse ponto, a gente passa por alguns momentos que a gente quer exorcizar o que veio antes. E eu gosto de contar historinhas, né? Então, assim, eu, por exemplo, quando eu saí do mundo corporativo de RH, eu fui parar nas artes manuais, nos presentes personalizados para empresas, né? Mas eu abri o meu negócio, que era a Merak Consultoria Criativa, Merak Co-Criativa, já de um jeito que pudesse caber tudo nela. Porque tinha uma frase que tinha me tocado muito quando eu ainda estava decidindo se eu ia voltar para a área que eu atuava ou não, dentro do mercado corporativo, que foi: se você pode ser um canivete suíço, por que você vai se contentar em ser uma tesoura? É da Rafa Capai. E ela foi uma das primeiras a trazer o tópico de empreendedorismo criativo de Londres para cá. Isso já vai aí quase 10 anos. Mas desse lugar de abraçar quem a gente é, que a gente fica forte para empreender. Mas eu, como a maioria dos empreendedores, também comecei de um lugar experimental. Então, se a gente for olhar, né, estatísticas sobre empreendedorismo mesmo, e eu atuei muito num mercado que é muito amador e familiar, que é o mercado de festas, né, e eventos. Então, nesse mercado lá onde eu comecei a empreender, era um mercado onde as pessoas aprenderam fazendo, foram se virando, foram vendendo almoço para pagar a janta, foram aprendendo com os erros. E aí fica o meu primeiro ponto com relação a quem está se experimentando nesse período de pandemia, principalmente por necessidade. E temos sim, né, o empreendedorismo que nasce da necessidade, ele é a grande fatia do nosso mercado. Não o empreendedorismo de quem foi para o Sebrae, montou um plano de negócios, né? Foi porque precisava garantir comida na mesa. E aí entra um ponto que para mim é fundamental, assim, quando eu entendi assim, que eu poderia, na época, abrir uma consultoria criativa, porque cabia a minha experiência, que era eventos, comunicação, marketing, design, endomarketing, que entrava a parte dos brindes personalizados e presentes, a parte artesanal, porque eu sempre fui apaixonada por artes. Eu comecei a ver que dentro do meu negócio, quem colocava limites era euzinha, a Giza. E aí, se eu virava a noite trabalhando, se eu virava o final de semana trabalhando, eu olhava para mim no espelho e dizia: essa tua chefe tá te maltratando muito. Tem que marcar um papo com ela. Então, isso também foi um caminho de consciência. Só que demorou 5 anos para eu também começar a ver qual que era o tempo de pausa, o que eu estava colocando acima do que era essencial para mover o meu negócio. Então, quando a gente fala de empreender com alma, eu acredito que eu falo aqui para os menores, que, né, quando você fala para empresas com alma, a gente está falando de grandes estruturas, de você conseguir trabalhar cultura, valores, missão, o que move as pessoas, a motivação, mas dentro de uma estrutura onde você tem plano de benefícios, onde você tem uma conexão de internet excelente, uma cadeira adequada para você trabalhar, né? Claro, a gente está falando de uma nata, né? Mas eu gosto de olhar para essa realidade e atravessar toda essa pirâmide que a gente tem do mundo do trabalho. E que todas as áreas, todos os níveis, não importa o tamanho das empresas, tem gente que está por trás, tem almas ali sendo colocadas ou almas sendo ignoradas. E aí a gente entra na importância do processo de autoconhecimento para o empreendedor. Porque eu, à medida que eu fui me reconectando com a minha essência, eu fui trazendo, foram nascendo, na verdade, oportunidades de serviços ainda melhores, oportunidades de contribuição. Então, isso é muito legal, porque quando a gente se conecta com tudo que a gente é, a gente fica mais forte e a gente consegue ver que a gente tem mais para contribuir. Então, em vez de eu exorcizar aquela minha carreira de RH, a minha experiência em grandes corporações e níveis gerenciais, né, fazendo gestão de RH para 1.800 funcionários, negociando com os sindicatos na mesa. Então, eu vinha assim, e eu trabalhei em empresas, Gabs, muito grandes aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, algumas bem grandes também, mas aqui, né, mudou o patamar quando eu vim do Rio Grande do Sul para cá, 12 anos atrás. Mas eu basicamente trabalhei em segmentos que eram muito masculinos. Então, eu trabalhei no transporte de carga, eu trabalhei na logística e trabalhei em empresa de construção civil, na área de construção. Então, essas mesmas indústrias que eram mais estruturadas em termos de RH, eu como RH, eu sentava na mesa com 10, 12 diretores homens. E tinha muitas vezes as necessidades que eram
humanas mais ignoradas, né, dentro dessas organizações. Então aquilo foi me ferindo, eu fui engordando, fui adoecendo. Então quando eu saí desejando nunca mais pisar dentro de uma empresa. Gera um trauma, né? Quando tem É, burnout, quando tem estresse, né? Quando tem desconexão, assim, de alguma forma, as pessoas, né, ficam doentes, né? ficam doentes. O corpo, ele é palco para aquilo que a mente e as emoções não estão conseguindo mais dar conta. E aí entra para a Giz empreendedora, que começou assim, rejeitando tudo. E só que isso continuava vindo para o meu mundo, porque fazia parte de uma parte muito importante de mim tinha tido contato. Eu fui afetada por esses conhecimentos. Nunca mais eu deixaria de ter eles comigo. Então, depois que eu constelei, fui curar minha relação com essa bagagem, eu voltei a atuar para o mundo corporativo, mas de um lugar novo, de um lugar onde eu respeitava os meus processos, oferecia aquilo que eu tinha de melhor para dar e não ficava tentando me encaixar naquelas funções hierárquicas que essas empresas tinham para me oferecer, né? Claro que eu fui privilegiada, eu tinha uma estrutura familiar que eu pude, né, fazer essa escolha, reduzir todo o meu padrão de remuneração, de benefícios para viver isso. E a gente sabe que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Mas é justamente por isso que eu via o quanto tinha para contribuir e ajudar esses pequenos empreendedores que tinham ideias incríveis, faltava às vezes dar uma roupagem de embalagem, um olhar de comunicação mais atual, ou a própria pessoa reconhecer o valor do seu produto. Então, assim, quando a gente fala do empreender com alma, eu falo de colocar mais alma naquele brigadeiro que vende na esquina, né? É colocar mais alma, é colocar a essência daquela pessoa, porque os produtos e serviços que a gente tem hoje são grandes commodities. Você tropeça na rua, tem mais centenas que fazem o que você faz, mas do seu jeito, com a sua essência, é só você. Então, ajudar as pessoas a acreditarem nisso e se permitirem se conectar com o que é a sua essência, com essa sua expressão da alma, aí elas estão a serviço do mundo. Porque eu acredito que é no nosso trabalho que a gente contribui para o mundo, independente do trabalho que a pessoa escolheu. Aí eu vi que a Paty entrou aqui, a Tati da Mundo de Encantar. A Tati, por exemplo, da Mundo, ela tem uma loja de locações e ela trabalha com conceito para festas minimalistas, aproveitando o acervo da família, com doces na quantidade certa, de um jeito mais sustentável. Então, assim, é ela ali sendo traduzida no que ela faz e do jeitinho que ela leva para o mundo. A Patrícia que entrou aqui, que é lá do Rio Grande do Sul, tô morrendo de saudade, a gente estudou junto lá em 2005, olha isso. 2005, 2006. Ela tem uma loja de uniformes, né? Se adaptou na pandemia para atender máscaras. Então, assim, você transita no empreendedorismo por uma constante reinvenção do que você oferece conforme a forma que você é afetado pelo mercado. Então, todas as empresas são afetadas pelo mercado, mas o pequeno empreendedor, ele precisa reagir muito rápido. Ele precisa testar rápido, errar rápido para corrigir rápido. Então, quando começou a pandemia ano passado, eu junto com a Lilian Ruas, né, eu estava apoiando ela num movimento de profissionalização do mercado de festas, e aí tinha 22 turmas agendadas no Brasil do Profissão Festeira, que era, né, esse curso que ela levava pelo Brasil e até fora do Brasil. E simplesmente as 22 turmas foram canceladas, devolve dinheiro, só que as pessoas, naquele momento, ainda precisavam de ajuda, porque numa família, né, deste mercado de festas, às vezes 5, 7 pessoas do núcleo familiar trabalham naquele negócio da família. Então, eram 7 pessoas que trabalhavam, por exemplo, numa estrutura de buffets de casamento, de doceria, e que todos ficaram sem renda, tendo que devolver dinheiros de contratos sem prazo para ter novas festas. O impacto que isso gerou foi assim em tantas camadas, né? E vários segmentos sofreram com isso. Mas eu conto esse porque esse eu vivi na pele, estava junto com essas pessoas e a gente começou a prestar consultoria social para dar ideias de produtos e negócios. Então, assim, um Que virava legal. entregando o kit festa em casa, que acompanhava um bolinho, acompanhava o balão, acompanhava a lembrancinha personalizada. E a gente tinha envolvido 4 empreendedores num produto. E todos ajudavam um ao outro a vender, a entregar e a produzir. A pandemia, quando começou em março, muitas confeiteiras e doceiras estavam
dando assim, fazendo movimento para as vendas de Páscoa, que é uma das maiores datas desse público, né? Uhum. E aí, simplesmente assim, uma parte delas ficou totalmente sem insumos e tinha encomendas para fazer. Outra parte ficou sem mão de obra, que não tinha mais como as pessoas irem, se deslocar, isolamento. E uma parte tinha insumo em casa e não tinha cliente, não tinha quem produzisse também, porque estava cuidando dos filhos em homeschool, não conseguia botar a mão na massa. Então, também através desse movimento, a gente uniu essas pessoas para uma comprar insumo da outra, uma pegar a produção da outra e, vender, e dividirem esse resultado final dessa venda, criar novos produtos para que todas se sustentassem. Então, estou dando esse exemplo, né, desse empreender com a alma, que assim, empreender com a alma é você olhar para o seu lado, você não trata quem faz a mesma coisa que você como concorrente. Você realmente dá a mão e sabe que se navega no mesmo mercado. E ter pilares da sua empresa. Então, quando eu comecei a empreender, eu disse assim, o que é importante para mim, que nas outras empresas eu não podia fazer, porque o negócio não era meu. E um deles, Gabs, foi que 90% das pessoas que eu contratava eram mulheres, dos meus fornecedores. Inclusive, se era para contratar iluminador, motoboy, instalador elétrico, primeiro eu pesquisava para ver se tinha mulheres. Porque eu vim, né, de uma origem muito simples e vi o quanto as mulheres garantiam que os filhos fossem para a escola, garantiam comida, garantiam a higiene básica. Então, para mim, comprar de mulheres em datas comemorativas, comprar de artesãs, estimular, né, esse comércio local era um valor que eu nunca tinha conseguido isso levar grande, era só a Giza fazendo. E eu comecei cada vez que eu fazia os cursos, palestras, eu sempre levava isso. Qual é um pilar que você pode colocar hoje na sua empresa e que você sabe que você está contribuindo e que faz sentido para você? Porque eu podia dizer, Gabs, eu acho que você na empresa Farmers pode contratar só mulher. Não conecta com a sua alma, não reverbera na sua história. Mas na minha, que vim, né, de uma mãe solo, né, na década de 70, ser mãe solo era algo realmente muito corajoso. E que fui mãe, né, aos 15 anos, então eu senti na pele a força de uma mãe à frente do sustento da família. Então, para mim, Giza, todas as minhas empresas têm como pilar ter mulheres como seus principais fornecedores. E depois, quando eu comecei a atender no mundo terapêutico, conforme o percentual. A cada 10 atendimentos que eu faço pagos, um atendimento eu converto para atendimento de mulheres que desejariam fazer algum atendimento comigo, mas que não teriam recurso. Então, é um caminho social que também eu não fico só no lugar do dar, né? E desequilíbrio, dar e receber. E aí eu sempre peço uma contribuição social simbólica, só para a gente caracterizar essa troca energética. Então, isso tem a ver com a Giza, porque a Giza, lá atrás, foi muito ajudada. Então, é da minha alma desejar que no meu negócio eu tenha espaço para isso. Então, a gente fez um retiro agora em setembro. Eram 20 participantes, 2 vagas sociais. A gente fechou as 18 participantes pagantes, abrimos as 2 vagas sociais. Então, encontrar o seu jeito, pequenos jeitos de mudar o mundo, é empreender com alma. E a gente nem precisa falar disso, na verdade, assim, as vagas sociais a gente divulgou um pouco porque a gente abriu inscrições, né? Para pessoas se cadastrarem, falando porque desejavam viver. Porque a gente sabe que processos terapêuticos, retiros, imersões, precisa existir um movimento da pessoa. Você não pode dar de presente, né? Ela tem que ter o desejo, depois do desejo, senão você está aí querendo ser salvador, né? Então, a gente abriu, mas assim, da questão dos atendimentos e outras ações sociais que eu sempre trabalhei nas minhas empresas, né, empreendendo, a gente nem precisa falar, a gente tem que fazer. É muito legal que a gente fale as coisas boas que acontecem no mundo, né, para dar contrapartida, mas vê também com a sua essência, na sua alma, faz sentido? Você fala assim, Faz. não faz, né? Então, cada um vai experimentando aquilo que é a expressão natural sua. Não é porque a Giza fez que você tem que fazer. Qual que é o seu caminho de colocar mais alma no que você faz? Sim. E aí, Giza, nossa, o exemplo que você trouxe, né, nesse contexto, né, do ano passado para cá, da pandemia, é realmente para os empreendedores começarem a perceber, né? Será que eles estão no negócio certo? Será que eles estão fazendo o que eles gostam? Como que eles vão se reinventar de uma forma criativa, né?
Como que eles vão perseverar diante do mercado que realmente mudou? Então, quando a gente fala de empreendedorismo com propósito, empreendedorismo, né, com alma, é muito de momentos decisivos, né, que vêm como testes. E aí, olha esse belo contexto que a gente está vivendo hoje, né, para a gente realmente compreender, será que eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo? Será que tem conexão com o meu coração? Será que tem alma no que eu faço? Será que tem propósito aqui? Será que estou colocando os meus valores? Igual o exemplo que você trouxe, né, de contratação de mulheres. Se é um valor importante para você, será que você está colocando no seu negócio? Então, eu gosto muito de trazer essa visão de que você também trouxe esse exemplo, né? O que você gostava e não gostava das experiências anteriores, que no seu negócio você pode fazer de uma maneira diferente, né? Não precisa seguir à risca o que você fazia antes ou ir totalmente ao contrário, né? Do outro lado da balança, mas como que você coloca a sua alma ali, porque é seu, né? É a sua forma de trabalhar, é a sua marca, é o seu nome que está sendo colocado ali. Então, o quanto de alma você coloca naquilo, né? Não somente, igual você trouxe, na visão do Sebrae, né? Ano passado eu participei de algumas rodadas, ano passado não, retrasado, de algumas rodadas lá de mentorias do Sebrae, e a gente via muito isso, né? Alguns empreendedores somente na oportunidade, no mercado tem isso, tecnologia, mas commodity, né? Mais do mesmo. Onde que está a sua alma? Onde que está o seu vigor? Onde que está a sua conexão com isso que você está querendo fazer para contribuir para a sociedade, contribuir para a humanidade, né? Então, muitos exemplos que você trouxe é o que a gente vivencia quando a gente olha para o empreendedorismo, né, com alma, empreendedorismo humanizado, consciente. Já fiz uma live aqui no ano passado também sobre empreendedorismo consciente. O que a gente está contribuindo aí para a sociedade, pensando na sustentabilidade. Tem muitas coisas que envolvem isso, né, Gisa? Muitas mesmo, e é muito importante, né, que a gente comece fazendo isso com o nosso biguinho e aí mude, né, o nosso negócio, aí quem sabe o nosso bairro, ou a nossa rede de fornecedores, e aí a gente consegue com isso já mudar o mundo, né, Gabi? Senão a gente fica desse lugar de vítimas mesmo, né, e que é natural, não é um julgamento, mas é um lugar onde a gente adoece, né? Porque essa indignação com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente tem a sensação que a gente não pode mudar, ela é real. Então a gente precisa canalizar isso de alguma forma prática, em pequenos atos que caibam no seu passo. E eu sempre falo, né, nos meus projetos sobre passos de coragem e sobre acolher essa sombra também, né? Porque a gente só fica inteiro quando a gente pega a sombra junto. Porque se eu tô aqui, né, diante do sol, quanto mais forte essa luz para onde eu olho, mais escura é a sombra que está atrás de mim, que reflete no chão. E aí, o que que acontece? Às vezes eu viro as costas para o sol, ou seja, para a expressão da minha alma, e aí eu estou sendo guiada pela sombra. Se eu viro as costas para o meu sol interior, eu estou sendo guiada só pela sombra, mas ela sempre vai estar ali. O que muda é só a direção para onde eu olho, porque a sombra, se ela deixar de existir, é porque eu deixei de existir também. Eu só paro de fazer sombra quando eu desapareço. Então, eu falo muito sobre isso, sobre abraçar essa sombra. Então, hoje, se existem algumas coisas que te indignam em um fornecedor, em algum cliente, presta atenção. Isso podem ser recados, mensagens de coisas que estão ali latentes e prontas para serem cuidadas. Então, nem Projeções, né, sempre é Gisa? simples, né? Projeções ou a gente precisa só às vezes liberar de expectativas que a gente criou sobre o outro e sobre nós mesmos como empreendedores. E isso é algo que não adianta a gente pensar ou conhecer sobre, né? Então, às vezes a gente tem muito conhecimento sobre algo e a maioria das mentorias que eu atendo, que são com foco no negócio, que eu chamo de consultoria criativa, né? Uma luz do seu negócio, as pessoas chegam para mim, Gabs, elas têm todo o conhecimento, elas têm as ferramentas, elas têm as condições e na maioria das vezes elas sabem muito mais do que eu sobre o que elas desejam fazer. O que está faltando realmente é o sentir, né? Então, assim, porque o pensar e a ação, às vezes elas até fazem, criam dúzia de posts de conteúdo, lançam produto, lançam serviço e aí ficam frustradíssimas porque não roda, não vira. E aí é tentativa e erro. E a gente tem que tentar mesmo, né? Eu falo, gente, empreender é isso. Mas o que que eu tô colocando do meu sentir e da minha alma? Esse movimento é natural meu, esse movimento vem de fora. De onde vem?
porque aí você não ancora a força do seu negócio, né? Então, e eu olho para isso com muita humildade, Gabs, porque eu mesma, né? Se for olhar nos meus 5, 7 anos aí de empreendedorismo, eu comecei, né? Com os presentes afetivos, fui para vitrines e eventos afetivos, fui para o empreendedorismo afetivo, empreendedorismo com alma. E olha que curioso, eu até te contei isso, né, num outro papo que a gente teve. A minha empresa se chamava Merak, que é um verbo Uhum. grego. Que foi quando Eu eu te sempre fui conheci. apaixonada. Foi como você me conheceu. A Merak é um verbo grego, né, que significa fazer algo com alma, criatividade e amor. E é o único idioma que possui uma única palavra que expresse junto esses 3 elementos. E para mim era fundamental. Então você pegava um marca-páginas da Merak e dizia: mais alma, criatividade e amor nos seus eventos. Mais alma, criatividade e amor nas suas empresas. Então, assim, falar de alma foi algo que veio antes de eu ter o meu negócio e eu nem tinha me dado por conta. E eu fiquei esses quase 7 anos resistindo em admitir que o meu trabalho cada vez mais tinha que estar focado na alma, na expressão da alma das pessoas, nessa cura, nessa conexão de alma. E aí eu voltei a me conectar com a minha trajetória de formações terapêuticas, com desenvolvimento humano. Então, eu tive contato com constelações e trabalhei quase 2 anos na Clara Desenvolvimento com a Clautruse Amada, e ela me apresentou constelações, e ela, como consteladora, conduzia muitos processos, inclusive para sucessão familiar, e eu apoiava ela. Então, eu acompanhei, assisti, estruturei com ela, né, desse lugar muito de aprendiz, né, e de consultora convidada, ela era consteladora, mas o que eu vivi, testemunhei, foi grande, e foi por muito tempo, e aí eu fui estudar Bert Hellinger, fui estudar coaching ericksoniano, mas sempre nesse lugar da curiosidade, não de eu me colocar a serviço, né, e aí eu fiquei rodando e fui. Mas todos os meus negócios, mesmo esses que eram mais do artesanato, dos eventos, das vitrines, dos projetos para empreendedores, sempre tiveram alma ali. Então todos eles deram muito certo, Gabs. Então, assim, só que eles encerravam um ciclo. E não era uma coisa assim, ah, isso não me satisfaz mais. Não. Era o contrário, porque outras oportunidades iam se abrindo, o universo ia colocando novos degraus para eu subir. E eu brinco que eu sou uma pessoa que não consegue fazer transição de carreira, né? Isso é uma coisa para começar a outra. E aí, quando eu estudei a Merak, eu levei um tempo, porque esse nome ele era tão precioso para mim, né? Dizia tanto, que eu levei um tempo para entender qual que seria o meu novo movimento. E aí foi só pausando, me conectando mesmo de novo com a minha essência para ver que era Giza, sou Giza, simples assim. Né? Esse estar a serviço com tudo que eu sei, com tudo que eu sou, é o meu caminho de empreendedorismo, né? É o meu caminho de contribuição para o mundo. Então, empreender é a sua forma de afetar o mundo. Seu trabalho é essa forma de afetar o mundo, mesmo que você trabalhe para uma grande corporação, porque o número de horas que a gente dedica e é onde a gente está a serviço de algo. Pode ser algo que a gente acredita ou algo que a gente não acredita, que a gente só troca a vida por dinheiro também. Sim, exatamente. Eu trago muito essa fala também, né, Giza? O quanto a gente está realmente conectado e presente ali, sentindo o nosso trabalho, porque a gente passa grande parte do nosso dia, da nossa vida, né, numa empresa, fazendo algo, colocando os nossos talentos à disposição de algo maior. Então, será que a gente está presente, conectado nesse momento do trabalho? O que significa trabalho, né, para a gente? O que significa isso, estar a serviço? Então, seja na nossa empresa ou em outra, né? Essa é uma grande oportunidade de olhar o que a gente está fazendo, né? Não somente no piloto automático, na Matrix, mas realmente presente, conectado ali com o coração, com a mente, né? Com a abertura do corpo, nas ações. Então, o quanto a gente está entregue para esses momentos. Quero dar boa noite aqui para várias pessoas queridas aqui, Ai, todos que estão aqui, Shirley, Camila. Muito a boa Bruna, noite para todos também. a Mira, direto do Texas. Que delícia te ver aqui, meu Deus. Hoje, Muita gente hoje, linda aqui com a gente, passando aqui, deixando essa vibração gostosa.
Ah, muito bom. A Sheila escreveu aqui, trabalhar também é a nossa expressão de amor no mundo. Exatamente. E aí, Giza, aproveitando essa conexão assim com o trabalho, né, de expressão realmente do nosso ser, eu gosto muito daquela fala e frase e livro, né, do Raj Sisodia, que é Empresas que Curam. Né? O Uhum. como que a gente se conecta com essa visão, com esse olhar de que as empresas, o trabalho pode trazer para nós uma cura. E é o exemplo que você trouxe aí próprio, né, da sua trajetória, da sua história, é esse grande olhar de que através do seu trabalho, através das suas empresas que você criou, que você renovou de ciclo, que você criou outro, que você iniciou, todas trazem esse momento de cura, né? E isso traz uma nova visão para você poder ajudar outras pessoas. Muito o que acontece comigo também, com a empresa com alma, exatamente isso. Né? A minha história, essa conexão com o trabalho, com espiritualidade, com ajudar empresas. E tudo isso promove em mim uma cura que eu levo essa cura para outras pessoas também. Então, como que você traz essa visão assim da cura também para as empresas? Você tem os seus cursos, seus retiros, suas mentorias. Como que você vê essa parte de quem está empreendendo se conectar com a cura, né, do seu negócio, da sua empresa, para a pessoa? Né? Eu vejo muito isso no dia a dia, que afinal é o público que a gente trabalha. E aí quero saber também um pouquinho aí como é que é para você, para seus clientes, para suas alunas, essa conexão de cura, empreendedorismo, empresa. Que lindo, Gabs. Olha, eu, eu acredito cada vez mais que o processo de cura, né, ele é individual. De autoconhecimento, ele é individual, mas ele não precisa ser solitário. Então, existem sintomas o tempo todo sendo apresentados nos ambientes das empresas. Esses sintomas, eles podem vir desde ambientes hostis, questões de saúde recorrente dos funcionários, turnover, absenteísmo, aí entra todos aqueles indicadores de RH, entra em baixos resultados de vendas, insatisfação de cliente. Então, assim, tudo que hoje usam-se de indicadores de gestão do negócio são também sinalizadores, são os desconfortos que nos permitem caminhar aí rumo à cura. Então, toda dor, né? Então, assim, se eu tenho uma lesão nesse ossinho do dedo aqui, quebrei, não percebi. Enquanto não doer, eu não vou no médico olhar. Então, a dor, ela se apresenta naquilo que está pronto para ser olhado, curado. E aí, isso passa por você olhar sistemicamente para o seu negócio e cuidar de todos os campos do seu negócio. Assim como você cuida, sei lá, do financeiro, da contabilidade, da RH, da logística, da expedição, produção, sistemas. Você cuidar da energia do seu negócio. Então, como que está o corpo energético do que você coloca? Como que está isso sistemicamente nas lideranças? Como que estão as relações? E isso não tem a ver com as crenças, né? Tem a ver com como flui, por exemplo, a comunicação dentro do seu negócio. Então, o quanto existem ruídos, o quanto isso interfere diretamente nos seus resultados. E quando a gente abre, e aí eu falo, né, que isso para mim faz toda a diferença quando começa pela liderança, né? Sim, Empresas que curam começam curando suas lideranças. sim. Para mim, isso é o caminho mais o caminho mais potente. Não é que não possam fazer outros caminhos, porque eu acho que, né, o universo ele é livre, fluido, abundante, todos os caminhos são possíveis, mas dentro de tudo que eu já testemunhei e acompanhei, a cura de uma organização começa pela cura dos seus proprietários, sócios, acionistas, Pela altos escolha. líderes. Porque precisa escolher, precisa ser Sim, forte. Então, às vezes você vê, por exemplo, áreas de RH, lá uma analista que traz uma proposta, leva para sua gerente de RH e ela fala, nossa, incrível, mas não tenho força para levar isso para cima. Né? O pessoal quer saber de treinamento de segurança do trabalho NR10, que é o que cai na auditoria. E aí, assim, eu entendo, né, que esse despertar de consciência de lideranças ele é fundamental. Existem pessoas incríveis levando esses temas, né? E eu acredito que isso é que muda o mundo mesmo, Gabs. Então, assim, quem tá aqui, né, quem estiver assistindo, e que for parte de uma organização e que tem vontade
e que percebe que existem ali, né, muitos desequilíbrios e bloqueios e projeções, você tem que olhar e ver se existe alguém com quem dê para falar sobre isso, alguém de RH, alguém de gestão, ou às vezes você tem que ver uma porta de saída também, né? Se está afetando a sua saúde emocional, energética, mental, às vezes também não é para gente aquele ambiente, né? Mas eu acredito que a gente sempre pode plantar sementes, sabe, Gabs? Então, quando falo assim de empresas que curam, para mim, considerando assim que é possível olhar para aquele público que está ali dentro, né? Cuidado, carinho, com essas pessoas que fazem o negócio acontecer, com os clientes que são, né, os que fazem a troca energética do dinheiro e fazem seu negócio prosperar. Então, lembrar que são almas que estão consumindo de outras almas, e a gente atrai almas para comprar da gente. Então, assim, cada vez mais os clientes estão escolhendo melhor as empresas de quem consome. E isso é algo que hoje é só uma pontinha de iceberg, mas isso eu tenho certeza, né? Se a gente olha para nossa história como humanidade, a gente volta 200 anos, a gente volta 100 anos, a gente volta 50 anos, a gente volta 5 anos, eu tenho certeza que daqui a 5 anos a gente vai estar muito diferente do que a gente está hoje. Não tem como eu não acreditar. Então, assim, quando o pessoal entra assim, tipo, naquela vibe de desanimar, as coisas não vão para frente, não melhoram, parece que esse mundo tá cada vez pior. Eu sempre falo, gente, lembra da sua avó as coisas que ela passou, da sua mãe as coisas que ela passou, e hoje a liberdade que você tem, as coisas que você passa. Então, eu tenho certeza que a minha filha, ou pelo menos meus netos, vão passar por algumas coisas que já são melhores do que a que eu vivo hoje. O mundo está em expansão de consciência. Então, os conflitos vêm à tona, porque quanto maior a luz, maior a sombra. O sol está maior, quanto mais a gente olha para a luz, maior a sombra traz e ela continua com a gente. Então, se a gente, eu gosto muito de olhar para esse passado, que é muito recente, ver o quanto a gente andou, Gabs. Isso dá força e a gente fica mais grato, porque senão a gente desanima, porque o pessoal está olhando o quê? O ano passado, né? Esse olhar micro, ele nos adoece. Então, porque tudo parece maior, tudo parece mais difícil. Então, acho que as empresas que curam, elas vão ser uma consequência das pessoas curadas ou em processo, porque ninguém vai estar 100% curado, né? Então, resultado. Cada vez nós vamos ter pessoas que vão estar se cuidando, vão estar em ambientes onde elas vão tratar melhor os seus colegas, independente de como os outros se tratam, vai tratar melhor os seus clientes, e isso vai virar uma corrente do bem, vai cada vez, vamos dizer assim, a contaminação positiva, né? Então, Exatamente. Por isso que eu acho que as pessoas começam a ter mais consciência, né, Gina, nesses últimos anos, assim, se for ver, né, de poder fazer escolhas, começar a perceber o que quer, o que não quer, né? Será que eu quero continuar estressado toda semana com isso? Será que eu quero nessa pressão? Será que eu quero essas dificuldades de relacionamento? Quantas pessoas realmente começam a sentir no corpo, e a gente falou já, né, de burnouts e estresse, para perceber fazer uma escolha, não quero mais isso. Então, ou eu vou procurar uma outra empresa que tenha conexão com os meus valores, com o meu propósito, ou talvez eu encontrando uma forma de colocar os meus talentos à disposição e começar a empreender, criar minha própria empresa, né? Eu acho que esses últimos anos, assim, pelo menos, principalmente aqui no Brasil, né, tem tido esse novo olhar, assim, não somente, né, no movimento das startups aí nos últimos 10, 15 anos, mas um movimento realmente de consciência, né? Por isso que vem movimentos, né, do capitalismo consciente, do sistema B, de grupos e comunidades que estão despertando, que estão olhando forma diferente, né, de se trabalhar, da humanização. Então, é um grande convite para as pessoas realmente escolherem, né? Tomarem consciência das suas escolhas. Não para ficar se culpando ou se arrependendo, né? E aí vem uma nova geração, né? Qual que é a maior geração hoje no quadro, né, de trabalho? Então essas pessoas olham propósito, não olham mais estabilidade, não olham mais aquela visão antiga, né, das gerações passadas, mas como que tem conexão com o que está fazendo. E aí nasce o empreendedorismo nesse meio, né? Ó, tem alguns comentários aqui. A Sheila escreveu: a liderança tem mais impacto, então que seja positivo. Eu acho que é Bruna. Eu preferi a saída, me fez bem demais. A empresa não queria olhar para as pessoas e acabaram perdendo ótimos profissionais.
Então, É uma quantas escolha, empresas, né? É quantas uma empresas escolha, Gabs. têm percebido isso, né, Gisa? Nossa, tá tendo turnover, as pessoas estão saindo não por demissão, mas as pessoas estão percebendo que não querem mais trabalhar aqui. O que que a gente precisa fazer? O que está acontecendo? E aí vem, né, a necessidade da liderança de buscar, seja aí consultorias, mentorias, o que for, de mudança, de transformação cultural, para começar a perceber o que está acontecendo. Mas é realmente para as lideranças que estão mais despertas, né, mais conscientes para fazer diferente. E aí isso no contexto de empresa, talvez de pequeno para mais porte, né? Mas para os empreendedores, para quem está começando, já comece com o pé direito, né? Eu sempre falo isso na Empresa com Alma. A gente trabalha a fundação da empresa, toda a parte, né, ideológica, filosófica, espiritual. Se você está começando a sua fundação, é igual você vai criar a sua casa. Você tem um terreno e você vai construir a sua casa. A fundação não tem que estar muito bem estruturada, não tem que estar ali tudo que você acredita, tudo que você quer plantar, tudo que você quer colher, tudo que você está colocando ali para que aquilo floresça. Então, a fundação da empresa, para quem está começando, você empreendedor, você que está aqui assistindo ou ouvindo o nosso papo, né? Tenha conexão, né, Gisa? Tenha alma, tenha propósito no que você está iniciando aí no seu negócio. Verdade, Gabi. Sabe que te ouvindo, me lembrei do fórum, né, da Nova Consciência, que foi onde eu e você nos conectamos pela primeira vez. Conheci a Shirley, que está aqui com a gente, que faz um trabalho incrível junto a grandes empresas e justamente levando, né, essa liderança com alma para as organizações. E aí eu lembro do momento em que eu estava no fórum, na abertura do fórum, e que a gente tinha lá 250 lideranças de RH sentados naquele auditório lá no Vila Lobos, grandes marcas, grandes corretoras de seguro, indústrias de veículos, entre tantas outras que estavam lá, né, cosméticos, indústrias farmacêuticas, e eu olhei e eu chorei muito, Gabs, porque para mim aquilo era algo que não existia. Eu me sentia muito solitária quando eu estava em liderança de RH. E por isso eu quis sair correndo Só que assim, eu ganhava tão bem que eu não tinha coragem de pedir demissão. E aí, quando eles me demitiram, eu percebi que eu estava sendo indenizada pelo trabalho, pela vida que eu dava. Porque eu ia para a empresa nas segundas e eu saía aos sábados à tarde. Eu dormia num hotel na frente da empresa, eu não voltava para minha casa. Porque foi emendando projetos, porque eu assumi, além da unidade fabril que eu estava, que eu fazia gestão de RH da fábrica, fazia um turno a mais no corporativo para implantar projetos para todas as unidades. E aí a gente se ilude, né, de que a gente, estou contribuindo mais, né, acreditava na força desses projetos, enfim. E então hoje eu honro muito tudo isso que eu vivi, né, precisei passar por isso para chegar aqui. Não podia ter sido diferente. Por outro lado, eu lembro que no fórum eu me emocionei profundamente, porque a gente tinha lá CEOs falando sobre cargos que tinham o nome de gerente da felicidade nas suas organizações. A gente com gestores, CEOs de grandes empresas multinacionais, contando sobre oportunidades de trabalho para ex-presidiários. Tivemos mulheres incríveis falando sobre mulher na liderança, sobre a mulher cíclica, sobre diversidade. E aí eu olhava para aquilo tudo, Gabi, parecia que era um filme, parecia que não era real. E aí eu também não quero romantizar, porque a gente sabe que mesmo nessas empresas que têm essas iniciativas, existem áreas, existem departamentos, existem às vezes unidades inteiras que estão ainda em outro tempo. Isso leva realmente um tempo para descer a escadinha, para cascatear para todos os níveis, e eu diria que leva algumas gerações. Então, eu falei, né, dessa história de olhar um pouquinho para trás e ver, né, o que as avós, né, o que as nossas mães fizeram, porque para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que trabalham ainda em grandes empresas e que não têm a menor vontade de empreender, porque realmente tem uma profissão que elas gostam, que elas se identificam, mas que estão desanimadas com as suas empresas, né, com as empresas onde estão, que também possam se ver como uma semente, mas respeitando os seus processos, estabelecendo seus limites, né? Então, se colocando como prioridade.
Talvez eu até já tivesse, né, em alguma empresa atuando em RH, se eu, Giza, tivesse dado os limites, ninguém ia me forçar com uma arma na cabeça a ficar dormindo num motel para ficar trabalhando. Eu facilitei esse caminho. Eu também desejei isso, talvez de uma forma bem inconsciente. Então, o meu convite, Gabs, assim, dentro do Empreender com a Alma, sempre é o da autorresponsabilidade. Então, e isso vale para qualquer empresa onde a gente atue. Qual que é o meu grau de responsabilidade naquilo que me causa dor? E aí eu tenho uma frase que eu falava aqui em casa, que eu dizia assim, não reclame daquilo que você escolhe. Não reclame daquilo que você está trabalhando nesse lugar, você vai levar currículo essa semana no lugar? Não, então não reclame daquilo que você escolhe. Então, assim, virou até uma brincadeira, assim, há um tempo atrás, mas é verdade, sabe? Então, assim, eu, Giza, como empreendedora, estou postando 20 stories por dia, 30 posts na semana, estou exausta, com raiva, irritada, não sobra tempo para atender. Caramba, cara, por que você decidiu fazer desse jeito? Aí a pessoa diz, um algoritmo. A consultoria tal falou. Eu falei, eu vou te refazer a pergunta, por que você está escolhendo fazer desse jeito que te agride? Como que você pode ser mais gentil com você hoje? Essa pergunta ela tem que estar colada num post-it na sua tela, se você trabalha no notebook. Como você pode ser mais gentil e humana com você hoje? Você é sua gestora, você é seu gestor, porque mesmo que você trabalhe para os outros, você é o gestor da sua vida. Se você Sim. adoece, falta nesse trabalho, né? Se você pega Covid, vai ficar internado. E aí eu usei muito Covid como exemplo, porque chegou algo na nossa frente que nos tirou do ar. Tirou da nossa rede, pessoas da nossa equipe, tirou a gente da frente das nossas responsabilidades, ou pelo menos a ideia de um dia para o outro você não ter mais controle sobre nada. Porque na verdade a gente não tem mesmo. Mas você escolhe ou não ser gentil com você nesse caminho. Então, a autocompaixão, a autogentileza, a autorresponsabilidade, eles só começam a ficar fortes quando você realmente investe no seu autoconhecimento. Que é assim, de tempos em tempos você não gosta de fazer terapia, de tempos em tempos vai para uma imersão de um dia, de 3 dias, descobre qual que é seu caminho possível. Ah, você gosta de ler, legal, mas troca com alguém sobre isso, não fica só no mental. Que emoção aquilo te gera? Porque senão a gente não traz também como... Assim como a gente fala da liderança na empresa que às vezes não chega na base, a mesma coisa funciona com o conhecimento que a gente vai consumindo. A gente vai, assim, se nutrindo, fazendo vários downloads, né? De informação, 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 só que assim, a gente nem mastiga, que dirá digerir para transformar isso em energia que a gente consegue colocar no mundo. E aí, então, eu volto para essa pergunta: como você pode ser mais gentil com você hoje? Sim, e isso é um grande despertar, né, Gisa? Da consciência, de você se conhecer e perceber, quero, não quero, me faz bem, não me faz bem, não posso culpar ninguém do externo, preciso ter a minha autorresponsabilidade das minhas escolhas, das consequências, de estar nessa empresa. Por que que eu estou nessa empresa? O que que ela tem para me ensinar, para me curar? Né? Por que que eu me permito algumas coisas que eu não gosto, que eu reclamo depois? Né? O quanto eu estou colocando a minha alma, o meu coração no meu servir, no meu trabalho, nos meus talentos. Isso é um grande despertar, né, da consciência. E olha aí, a gente fala tanto, né, de nova era, fala tanto de mudanças, digamos assim, a níveis grandiosos, né, e começa por pequenas escolhas com consciência, né, se é isso que eu quero, se é isso que me faz bem, qual é o limite, será que eu me permito prejudicar a minha saúde, saúde mental, minha saúde física, nisso que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Será que existe outra opção? Ou eu me prendo somente a uma visão de mundo, né? Então, adorei as suas dicas, a sua história, tudo que você trouxe aqui de exemplo, de inspiração para a gente, né, ter pelo menos um insight para esse novo olhar, para a gente estar mais esperto, mais consciente das coisas que estão acontecendo e que a gente pode promover mudanças, né? É verdade, Gabs. E a última coisa que eu queria falar é que, assim, hoje eu sou uma apaixonada e tenho estudado e estruturado algumas técnicas que eu chamo de inteligência intuitiva, né, nesse campo. Existem alguns livros
em inglês e tal, mas na prática mesmo, assim, eu digo que eu sou ratinho do meu próprio laboratório, né? E dentro desse campo, que reúne várias, né, vários saberes, foi algo que eu quis trazer para exercícios práticos, porque as pessoas diziam assim, ai, Giz, é lindo falarem, escute a voz do seu coração, siga a sua alma, né? Mas como eu faço isso? Então, assim, hoje, né, na mentoria intuitiva, o que a gente faz é deixar com que o campo mostre os caminhos possíveis para aquela pessoa, né? Porque é o nosso campo, é o nosso nível de expansão de consciência, as nossas dores, as nossas sombras, a nossa história, que são fundação, como você falou, né? Cuide das suas fundações, são a fundação para seguir os próximos passos, né? Então, quero dizer aqui que esse escutar a voz do seu coração, se você não está conseguindo, se você acha que está muito desconectado, existem muitos caminhos possíveis. Um deles é para mim, muito forte, é o da atenção plena, né? O mindfulness, praticar mesmo esse estado de presença na vida e que não necessariamente precisa ser meditando por 1 hora. Eu, por exemplo, pratico a meditação ativa com tambor. Então, é importante a pessoa se conhecer para entender qual que é o processo dela de caminho de conexão interna, para depois você realmente começar a se escutar. E essa escuta vem da pausa, vem da respiração e da pausa, né? E então, e isso está disponível, né? A nossa intuição, ela vem de fábrica com a gente. Deus não diz, vou mandar para uns, não vou mandar para outros. É como respirar. Nossos órgãos internos, eles funcionam, nossos órgãos dos sentidos, eles funcionam sem precisar de comando. Você não precisa mandar para o seu olho agora, eu quero que você veja o Gabriel na live. Não, tá tudo acontecendo aqui. E a intuição também funciona assim. E aí a gente só está destreinado. Então, queria deixar esse convite aí para que escutem sim a voz do seu coração para empreender com alma ou levar mais alma para os seus ambientes de trabalho. E que esse caminho é de escuta interna e caminhem por novos caminhos, se experimentem, né? Conheçam novas técnicas e com certeza vai chegar para vocês alguma que faça sentido e seja assim, de muita expansão. Quando a gente conecta com aquilo que faz sentido pra gente, expande muito rápido. E aí você vai ter certeza no seu coração, isso é pra mim, dá calafrio, o corpo mostra sinais, coração acelera, então confia, sua alma já sabe, sua mente que leva um tempinho para aceitar. Exatamente, é o caminho do coração, né, Giza? O quanto a gente se conecta com o que a gente realmente veio fazer, e aí tem diversos significados, diversas palavras para representar a mesma coisa, né? De você estar conectado com o seu coração. E esse caminho é um caminho com muita certeza, né? Sem dúvida, sem medo, sem receios, sem arrependimento, sem culpas, somente de certeza para você poder estar conectado ali com alma, com propósito, com entrega, com servir. Então, que possamos todos, né, ter certeza do nosso caminho e estarmos com muita clareza, com muita conexão, com muito amor, com muita luz, para a gente poder empreender com alma, né? Ô Giza, quero agradecer de coração o seu tempo, disponibilidade para compartilhar aqui com a gente tantas experiências, tantas dicas, tantas sugestões, tantas ideias criativas, tantas informações relacionadas a esse tema tão bacana. Né? Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, quem chegou depois na metade para o final, a live fica gravada aqui. E fica a sugestão, né, Giza, de que você possa extrair alguma coisa de tudo que a gente conversou aqui como um belo aprendizado para você aplicar aí na sua vida, no seu negócio, na sua empresa. Não é somente uma live, não é somente alguma coisa que você ouviu, que você passou, seja no Instagram, seja no YouTube, mas que você pegue pelo menos uma coisinha do que a gente falou aqui e leve para a sua vida prática, né? Senão, a gente não está conseguindo absorver realmente tudo que aparece para a gente. Por que você está ouvindo isso? Por que você está aqui? Por que você conhece o trabalho da Giza? Conhece o trabalho na empresa com alma? O que você está conseguindo absorver para aplicar na sua vida com grande sabedoria? Né? Então, convido a todos a levarem alguma coisa que a Giza trouxe aqui, que eu trouxe, como insight para você aplicar aí na sua vida prática. E para quem quiser conhecer seu trabalho, né, Giza? Só seguir o seu perfil aí, conhecer a sua mentoria. @sougiza. Então, lá no meu link da bio tem
um link para uma apresentação geral do meu trabalho, explicando um pouquinho a soma dos estudos aí que embasam, né, as mentorias e as consultorias, para quem tem, assim, gosta, né, de ter mais informação. E eu estou disponível, né, pelo direct, pelo WhatsApp, para bater um papo com a Alma a qualquer momento, porque essa troca ela é muito rica, me nutre, e é tão bom quando a gente pode, né, estar também disponível. E tem um mantra que eu uso, Gabs, que diz assim: tudo que eu preciso saber me será revelado. Então, quando eu caio num vídeo, numa live, vem alguma frase, uma citação de um livro, para mim aquilo é um caminho que, entre tantas milhões de possibilidades de informações e de coisas acontecendo, aquilo chegou para mim é porque algo tem, né? Então, se você está aqui nessa live, chegou até esse finalzinho, com certeza, porque algo ressoa em você. E Obrigada. nós somos guiados, né, Gisa, Também. principalmente para quem acredita na sua própria espiritualidade, a sua conexão de algo maior, seja do que você quiser chamar, né? Somos guiados para ter experiências e ter aprendizados. O quanto a gente está atento, consciente e presente para ver esses sinais, né? O que realmente isso está querendo me ensinar? O que eu estou querendo olhar para tudo isso aqui? Então, se você chegou até aqui, se você está ouvindo nosso papo aqui, não é à toa, te convido a ter essa visão aí de empreender com alma, né, de cuidar aí do seu negócio com muito carinho, com muito amor, para que todos possamos estar juntos nessa jornada. E eu sou muito grato, Gisa, de conhecer você, de encontrar pessoas fazendo um trabalho lindíssimos, belíssimos nesse caminho, né, de empreender, de levar a espiritualidade, de humanização, seja através de trabalhos, cursos, mentorias, o que for, mas a gente poder encontrar queridos parceiros de jornada, né? Estamos juntos por uma grande causa, com certeza. Gabs, muita gratidão, querido, por trocar vida comigo, né? Porque esse tempo que a gente dedica é vida, então foi uma honra estar aqui. Obrigada. Gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui mais uma vez. Se você chegou na metade para o final, a live fica gravada aqui. E até a próxima live. Boa noite.